Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos dar continuidade às nossas aulas do terceiro ano, tá certo? Dessa forma agora a gente vai mudar completamente, né, a nossa linha de raciocínio, sair da parte de geometria espacial e entrar aqui na matemática financeira, tá certo? Mais especificamente na parte de porcentagem, que é a primeira parte que a gente estuda aí para introduzir a matemática financeira. Tá certo? Provavelmente alguns de vocês, né, já estudaram isso aí no ensino fundamental, né? A porcentagem está no nosso dia a dia, né? A gente é rodeado aí de números em porcentagem, tudo é dado de maneira percentual, os noticiários dão os dados estatísticos de forma percentual, então a porcentagem é coisa do nosso dia a dia. Nós vamos estudar aqui coisas que corriqueiramente acontecem. É uma parte da matemática muito explorada em concursos, muito explorada no Enem, nos vestibulares, tá certo? Então, o elaborador de uma prova de concurso ou de vestibular, na parte de matemática, ele não vai abrir mão de colocar questões que envolvam porcentagem. É uma parte que requer muito do raciocínio do aluno, tá certo? Assim como a parte que vocês já devem ter estudado de probabilidade, né, de análise combinatória, a porcentagem se enquadra aí nesse tipo de raciocínio, né, que você tem que pensar o problema e cada problema é um raciocínio diferente, tá certo? Então a probabilidade, análise combinatória e porcentagem depende muito mais do aluno, da prática do aluno nos exercícios, do que mesmo da parte teórica. A parte teórica é uma parte bastante simples, tá certo? Então, porcentagem. A primeira coisa que você tem que entender de porcentagem é que porcentagem quer dizer uma parte de alguma coisa. Então, se eu for definir porcentagem, eu vou dizer que é uma parte. Tá? Quando eu falo um número percentual, eu estou falando uma parte de um todo. Quando eu falo 30% de alguma coisa, né? Então, a terça parte de alguma... a terça parte não, 30% de alguma coisa maior. Tá certo? De um grupo completo, ok? Então você tem que ter em mente o que é porcentagem, uma parte. Aí quando eu falo que porcentagem é uma parte, aí você lembra lá dos primórdios lá do Fundamental, né, do Fundamental 2, em que você estudou frações. Frações são uma parte de alguma coisa. Então a porcentagem, ela tem muita relação com a fração, tá certo? Quando eu falo 100% de alguma coisa, eu estou falando o todo, seria representado pelo número 1, tá certo? Mas vamos colocar aqui alguns exemplos de frações e transformar essas frações em números percentuais, tá certo? Por exemplo, quando eu coloco aqui 3 quartos, né, um exemplo, uma fração 3 quartos, 3 partes de alguma coisa que foi dividida em 4 partes. Então, pegou-se alguma coisa, dividiu em 4 partes e eu tomei 3 para mim, tá certo? Então, isso é 3 quartos. Para eu transformar esse número fracionário em um número percentual, o que eu vou fazer simplesmente efetuar essa divisão. Então, ó, você vai pegar aqui o 3 e fazer a divisão por 4. Ok? Não dá para dividir, então você coloca aqui 0 e acrescenta um 0 aqui. 30 dividido por 4, 7, né? 7 vezes 4, 28. Aqui me sobra 2. Vai preenchendo de zeros agora, né? 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Então, parou aqui, né? 0,75. Então, para eu transformar uma fração em um número percentual, eu vou efetuar a divisão, que eu vou obter 0,75. Esse número, logicamente, não é um número na forma percentual, tá certo? Eu vou pegar esse número aqui agora e multiplicar ele por 100. 0,75 vezes 100, isso é 75. Tá? Você multiplicar um número por 100, equivale a dizer você saltar essa vírgula 2 casas para a direita. Tá certo? Então, 0,75 vezes 100, salta 2 casas para a direita, isso dá 75. 75%. Agora sim nós chegamos à forma percentual. Ok? Então, da forma fracionária para a forma percentual, você efetua a divisão, aí você encontra aqui, ó, um número decimal. Então, todo número decimal também pode ser escrito na forma de
fração. Ou, desculpa, pode ser na forma de fração, mas eu queria dizer que todo número decimal pode ser escrito na forma percentual, tá certo? Então, quando você tem aqui o número decimal, você multiplica por 100 e encontra o valor em porcentagem, tá certo? Outro detalhe é quando você vê esse número aqui, ó, 75%, tá? Esse símbolozinho aqui, ó, ele está representando uma divisão por 100. Então, quando eu falo 75%, isso aqui não é o número 75. Isso daqui é uma representação desse número aqui, ó, 75 dividido por 100. Tá certo? Então, quando você vê esse símbolozinho aqui, está representando que esse número está dividido por 100. Então, isso aqui não é um número, isso aqui é uma representação desse número aqui, 75 por 100. Tá certo? Ok? Então, tem muita coisa já aqui, né? Então, uma fração ela pode ser representada de forma percentual. Você efetua a divisão, encontra o número decimal, multiplica por 100, tem ele na forma percentual. Ok? Vamos a mais um exemplo. Por exemplo, 5 oitavos. 5 oitavos em forma percentual. Você vai pegar aqui o 5, fazer aqui no cantinho, ó, e dividir por 8. Não dá para dividir, então 0,6, né? 6 vezes 8, 48. Sobram 2. Vai acrescentando 0, né? 2 vezes 8, 16 para 24. E 5 vezes 8, 40. 40 nada. Então, 5 dividido por 8 dá 0,625. Ok? Então, encontramos o número decimal. Agora, você vai aqui, ó, e multiplica ele por 100. E vai encontrar aí. Multiplicar por 100 é saltar a vírgula 2 casas para a direita, né? Então, isso aqui fica 62,5%. Certo? Então, esse é o primeiro detalhe, né? Aliás, é o segundo detalhe, né? O primeiro detalhe é entender que a porcentagem é uma parte. O segundo detalhe é que a porcentagem, por ser uma parte, é representada por uma fração que se transforma em um número percentual. Tá certo? Ok? Então, pessoal, porcentagem, né? Você vai estar representando uma parte de um todo. Então, quando você fala para alguém, eu ganhei 20%. Então, a pergunta já é imediata, mas 20% de quanto, né? De quê? Eu ganhei 30% de quê? Ou de quanto? Não é isso? Então, você não tem esse número percentual isoladamente. Ele vai representar uma parte de um todo, tá? Então, como é que eu tiro, né? Como é que eu calculo, como é que eu obtenho essa parte do todo? Por exemplo, você tem aqui, vamos colocar em valores, né? Mas isso pode ser qualquer outra coisa. Pode ser a porcentagem de uma área, a porcentagem de objetos, a porcentagem de qualquer coisa, tá? Vamos trabalhar com valores, tá? Então, você tem aqui, ó, R$ 1.500. E você tem que doar 20% desse valor. Vai doar 20% desse valor. Então, como é que eu vou tirar 20% de R$ 1.500? Então, isso aí existe N maneiras de fazer, tá? Existem algumas maneiras, não digo, algumas maneiras aí de você fazer essa conta, tá certo? A mais prática que eu acho, né, quando você vai aqui, ó, tirar, né, ou calcular 20%, deixa eu colocar logo 20%. 20% de 1.500. Como é que eu vou fazer isso? Não vou colocar esse ponto não. 20% de 500. Isso aqui você vai fazer uma multiplicação, tá? Primeiro, esse 20%, você não vai colocar 20 aqui, você vai colocar o número, que é um símbolo que representa esse número, ó, 20%. 20% de 1.500. Essa continha aqui, essa multiplicação, vai me dar o valor de 20% de 1.500. Tá certo? Ok? Então aqui você pode fazer a multiplicação e dividir por 100, ou então, né, mais habilidade algébrica, você pode aqui, ó, tirar esses dois zeros aqui e fazer só 20 vezes 15. 20 vezes 15 dá 300.
Então você vai, dos 1.500 você vai doar R$300, que é 20% de 1.500. Ok? Tranquilo? Então, uma porcentagem de alguma coisa é a multiplicação, né, desse número, né, vezes essa alguma coisa que você está tentando calcular. Aí existem outras maneiras, né? Por exemplo, você pode dizer que esse 1.500, que é o todo, você pode chamar ele aí de 100%. Que o todo de uma coisa é 100% daquela coisa, tá certo? Então, você pode fazer dessa forma, 1.500 é 100%. E quanto é que você quer calcular? Nesse caso, nós queríamos 20%. Então, 20% vai ser X. E você faz aí uma regrazinha de 3. Tá? Isso é uma regrazinha de 3 normal, é o que 1.500 está para X, assim como 100 está para 20. Ok? O que eles fizeram aqui, fica multiplicando o meio, né, pelos extremos, fica 10x igual a 3.000. Fica x igual a 300. Efetuando aí a divisão, x igual a 300. Tá certo? Então, é outra maneira de se calcular. Tem outras maneiras, né? Fazer só mais uma maneira de calcular 20% de 500. Também em forma de multiplicação. 20%, por ser 20 sobre 100, né, e isso durante os exercícios, né, durante a prática que você vai ter com porcentagem, facilmente você vai saber que 20% é o número 0,2. Tá? Se você multiplicar isso aqui por 100, você vai encontrar 20. Vai deslocar a vírgula duas casas, você vai encontrar 20%. Então, 20% é 0,2. Então, 20% de 1.500 nada mais é do que essa multiplicação. Certo? Que é igual àquela multiplicação que estava aqui. 20, né, sobre 100. 20 sobre 100 dá 0,2. Então, às vezes, você pode só pegar o número decimal. Com alguma práticazinha, você já vai saber que número decimal representa isso daqui. Que também, né, não é uma coisa difícil, né, de você... Basta você voltar duas casas decimais, a vírgula, duas casas. Né? Se você tiver aqui, ó, 35%. Isso em termos, em números decimais, isso aqui vai ser 0,35. Né? A vírgula está aqui e você volta duas casas, 0,35. Tem que 0,05%. Em número decimal, esse número é bem muito pequeno, né? Ele vai vir para cá, vai ficar 0,0005. A vírgula estava aqui, saltou duas casas. Ok? Compreendido aí? Bem, outro detalhe, né? Agora nós já sabemos que a porcentagem é uma parte, já sabemos que uma fração pode ser transformada em um percentual e vice-versa. Números decimais também são números que podem ser escritos de forma percentual. E o mais importante disso tudo é saber como é que você tira a porcentagem de um todo, né, de um número aí qualquer. Um outro detalhe é que você também pode calcular uma parte de uma parte, ou seja, uma porcentagem de uma porcentagem. Tá? Você pode calcular 20% de 10%, por exemplo, né? Tem até um discurso da ex-presidenta Dilma, que ela faz um discurso, né, tentando explicar isso aqui para os deputados e transformou-se aí em um meme, né? Acho que ela se expressou... Primeiro que a maioria não conhece esse detalhe aqui, né, de tirar a porcentagem de uma porcentagem. Então ela estava fazendo o discurso e dizendo que acho que a Petrobras não estava cortando 30%, né, do pré-sal. Ela estava cortando 30% dos 25% que a Petrobras tinha direito. Então não era 30%, era 30% de 25%. Vamos olhar o discurso aí dela. Se você não souber, né, a parte matemática, fica um negócio bem engraçado. Quando falam que a Petrobras não tem dinheiro, porque tem de botar 30% dos recursos do pré-sal, estão cometendo uma falsidade. Não é 30% dos recursos da exploração, é 30% de 25%.
ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%, está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Não se trata de 30%. Pronto, então vocês viram aí, né, que ela queria explicar que era 30% de 25%, que não é 30%. E realmente não é 30%, né? Se eu lhe disser que vou dar 30% do meu salário, é uma coisa. Se eu lhe disser que eu vou dar 30% de 25% do meu salário, é uma coisa completamente diferente. Tá certo? Vamos calcular aqui, né, os 30% de 25% aí, dito pela presidenta. Então, isso aqui é um número, isso aqui é outro número. Então, isso aqui não é 30, isso aqui não é 25. O número que está aqui é 30 sobre 100. Então, 30 sobre 100 olha o é uma multiplicação. 25 sobre 100. Então, é essa conta que eu tenho que fazer para saber quanto é 30% de 25%. Tira esse zero aqui, ó. 3 vezes 25, isso dá 75. E eu tenho aqui 10 vezes 100, isso aqui dá 1.000. Certo? Então, esse 1.000 aqui são 3 zeros, estou dividindo o número por 1.000, a vírgula vai pular 3 casas para a esquerda, né? A vírgula está aqui, então isso aqui vai dar 0,075. Né? Pulou 3 casas. 1, 2, 3. Certo? Então, 30% de 25%, isso dá 0,075. Isso em termos, né, em numeração decimal, tá? Se eu quiser isso em porcentagem, né, o que eu faço? De decimal para porcentagem, eu multiplico por 100. Então, isso aqui vai ser 7,5%. Olha aí como 30% de 25% não é 30%, é 7,5%. Tá certo? No discurso ela fala que está entre 30% de 25% e 30% de 30%, né? Está entre 7,5% e 12,5%. Na verdade, não é 12,5%, né? É entre 7,5% e eu acho que 9%. Se eu calcular 30% de 30%, isso aqui eu encontro 9%. Então está entre 7,5% e 9%, não entre 7,5% e 12,5%. É um errozinho de cálculo da presidenta lá no momento. Mas ela estava correta. 30% de 25% não é 30%, é 7,5%. Tá? Ok? Então, um outro detalhezinho de como você tira porcentagem de porcentagem. Ok? Beleza. Outro detalhe, mais um detalhe dessa aula. Essa aula está cheia de detalhes, antes da gente ir para os exercícios. É quando você faz descontos ou acréscimos sucessivos. Descontos e acréscimos sucessivos, que diferencia, né, da parte de números inteiros ou números reais. Por exemplo, você tem aqui uma mercadoria qualquer e você faz um acréscimo. Se aumenta o preço dessa mercadoria em 10%. Aí depois você vai e se arrepende e vai dar um desconto. Posteriormente, né? Você vai dar um desconto de 10%. Vixe, não era para eu ter dado esse acréscimo de 10%. Eu vou dar um desconto de 10%. Isso para os números reais, né? Até para os números naturais, né? Se for mais simples. Se você pegar e somar 10 alguma coisa e descontar 10, ele volta para o valor inicial. No caso de porcentagem, isso aqui não acontece. Se você der um acréscimo e depois der um desconto, ele não volta para o preço original. Tá certo? Se você der 2 acréscimos seguidos, um de 10%, depois um outro de 10%, isso não equivale a um acréscimo de 20%. Tá? São valores diferentes. Então, quando você está trabalhando com acréscimos e descontos sucessivos, você não pode somar porcentagens. Tá certo? Vai dar são números diferentes. Por exemplo, então eu dei um acréscimo de 10% em um produto e depois eu dei um desconto. Tá? E um outro detalhe, o detalhe dentro do detalhe,
Quando você tiver uma questão em que ele não dá o valor principal, ele só diz que um objeto ou uma mercadoria foi dado um desconto de 30% e depois um acréscimo, ele não cita em nenhum momento o valor principal, o que você vai fazer? Você vai adotar esse valor como sendo 100, para facilitar o seu raciocínio no final da questão. Então, se eu chegar aqui e disser assim, um produto teve um acréscimo de 10% e posteriormente a isso teve um desconto de 10%. Qual foi a porcentagem final? Né? Foi 0%, foi 1% a mais, foi 2% a menos? Então, eu não disse quanto era o valor do produto. Então, como é que eu vou resolver essa questão? Eu vou dizer que esse produto custou 100. 100 reais, 100 dólares, 100 o que? Qualquer coisa. Tá? Custou 100. Ele custou 100 e teve um acréscimo de 10%. Então, mais 10%. Tá? Então, quem trabalha no comércio já sabe que isso aqui é 110, né? A gente que está começando, fica assim, ó. Quanto é que eu vou calcular? Eu vou calcular primeiro 10% de 100. 10% de 100. Esse 100 pode cancelar com esse, isso dá 10, né? 10% de 100 é 10. Então, 100 mais 10%, isso vai dar 110. Certo? 110. Eu calculei os 10% de 100 e encontrei 10. Como é um acréscimo, então eu vou pegar esse 100 e somar mais 10. Dá 110. Isso aqui não é esse 100 mais 10%, não. Deu 110 porque, coincidentemente, 10% de 100 é 10. Agora eu vou dar um desconto, né? Eu me arrependi de ter esse acréscimo, vou dar um desconto. O desconto agora é em cima do valor que está lá, ó, de 110. Então, 110 menos 10%. Quanto é que vai dar isso? Vou calcular 10% de 110. Eu posso tirar esse zero com esse e ainda posso tirar esse com esse aqui. 1 vezes 11 dá 11. Tá? 11. 10% de 110 é 11. Então, se eu pegar aqui 110 menos 11, eu vou ter 99, né? 99 reais, seja o que for. Então, observe, eu tinha 100 reais no começo. Dei 10%, fui para 110. Quando eu tirei 10%, eu não voltei para os 100, ó, eu fui para 99. Então, um acréscimo de 10% seguido de um desconto de 10% equivale a um desconto de 11%. É a mesma coisa que um desconto de 11%. O objeto não custava 100, aliás, de 1%, né? O objeto não custava 100 e agora está custando 99, então ele baixou 1. Baixou 1 em 100, né? Baixou 1%. Baixou 1 a cada 100, certo? Então 1% é isso, 1 a cada 100, tá certo? Então voltou aí foi para 99, que é 1% a menos do que 100. Ok? Bem, pessoal, por hoje era só. Espero que vocês tenham aí pegado todos os detalhes da porcentagem. A gente vai fazer uma aulazinha de exercício para colocar em prática aí esses detalhes que a gente passou hoje, ok? Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau.